boa tarde, boa noite, doutores e doutoras do Brasil, estudantes, professores, galera do YouTube. Meu nome é Guilherme Teles, eu estou aqui hoje com... Oi, gente, meu nome é Bianca, eu sou diretora de comunicação do Centro Acadêmico e hoje temos a honra de entrevistar a professora e doutora Graciane Sanches, que ministra diversas matérias de direito aqui na Uniso. Boa noite, boa tarde, bom dia, né? É um prazer estar aqui, eu agradeço o convite do CAD, agradeço por terem me escolhido para estar aqui com vocês. É muito legal essa iniciativa, espero poder contribuir com aquilo que me for possível. É um prazer recebê-la aqui com a gente, professora. De início, vamos começar com a pergunta básica. Por que o direito? Por que você escolheu? Era uma vontade que você tinha desde a escola? Ou algum familiar que atuava na área? Da onde veio a escolha? Olha, o direito apareceu para mim de uma forma muito natural, assim. Eu não tinha familiares da área do direito, então fui a primeira. Mas eu analisei, enquanto eu estava no ensino médio, quais eram as minhas habilidades. E aí vi quais eram as possibilidades de carreira que eu tinha. Então eu gostava de ler, gostava de escrever, gostava de falar. Básicos. Basicamente isso, assim. Eu vi que eu era das humanas. Falei, bom, exatas não é comigo. Né? Percebi isso meio cedo. Mas, e aí fui, dentre as carreiras, as opções que eu tinha, fiquei até o último minuto entre jornalismo e direito. Confesso que eu também, foi por isso aqui. Olha só, tá vendo? E onde estamos, né? E aí acabei optando pelo direito. E aí quando entrei na graduação vi que era isso mesmo. Aí a paixão se confirmou. Com certeza. Assim, já no primeiro semestre eu percebi que era o que eu queria fazer. Permaneço. Tinha acertado na escolha. E só para confirmar, a senhora fez a graduação aqui na Uniso? Sim, sou embaixadora da Uniso. Olha com só. Muito prazer. Aqui a Uniso é difícil não se apaixonar só de entrar aqui. É verdade. Um dos motivos eu especificamente vim para a Uniso foi o campus. É lindo, não tem o que falar. É maravilhoso. É verdade. E assim, quando eu fui aluna, eu ingressei aqui na universidade como aluna em 2007. Já era lindo. Teve uma série de mudanças de lá para cá, mas já era muito bonito. A biblioteca me encantou desde o começo e era o meu lugar favorito da universidade. Nossa, sei lá, uma coisa que eu gosto muito na Uniso desde que eu tô aqui, todo ano tem uma área de convivência nova, onde os alunos podem ficar. Eles estão sempre inovando. Isso que me encanta, de verdade. Todo ano aparece alguma coisa nova. É muito bacana, assim, a própria forma como a universidade é estruturada, né, permite que os recursos voltem para a instituição, sejam revertidos para a comunidade, então é sensacional. Então, mas toda a vida na graduação aqui eu me graduei aqui e depois fiz mestrado e doutorado aqui também, então tem um lado docente e também um lado discente. Né, assim como vocês. Eu tenho muito orgulho disso. Uma coisa que eu quero fazer muito, isso eu acho que eu já falo para todo mundo, é dar aula aqui na Uniso, igual a senhora fez. Se formar aqui, sair, fazer o mestrado e voltar para dar aula aqui. É uma meta de vida que eu tenho. É uma dúvida que mandaram pra gente, mas é uma dúvida particular minha também. A sua carreira como professora, como que começou? Principalmente para ser aqui da Uniso. Tá, bom. Inicialmente, eu, enquanto aluna, o que me ajudou bastante nesse ponto foi ter participado do programa de iniciação científica. Então, quando eu estava no terceiro ano, eu ingressei no programa de iniciação científica, fiz uma pesquisa e apresentei no EPIC, que é um encontro que tem aqui na universidade até hoje, né? E aí, quando eu fiz a apresentação oral, que era para professores de outras áreas, para outros pesquisadores que também não eram da área do direito, eu percebi que eu gostei de fazer a apresentação do trabalho. Além de fazer a parte de pesquisa, eu também gostei de me apresentar. Aí, depois, eu tive a oportunidade de ir para 2 congressos, enquanto aluna ainda. Então, escrevi texto, fui para congresso, me apresentei fora do estado, por conta das pesquisas que eu fiz na iniciação científica. E aí, eu percebi que eu gostava muito do meio acadêmico. E aí, quando eu me formei, na época, se exigia apenas a especialização.
para poder lecionar em ensino superior, né? Eu fiz a especialização e fiquei sabendo que a universidade estava precisando de professor. Eu me graduei em janeiro de 2012. Eu voltei como docente em fevereiro de 2015. Nossa. Então, 3 anos depois. Essa era uma dúvida que eu tinha. Eu até ia perguntar de quanto tempo você demorou desde que se formou até voltar para ser professora. 3 anos. Nossa. Eu fiz uma especialização que perdurou por 1 ano e meio, mas eu ainda eu não me sentia preparada para a docência, embora eu tivesse muita vontade desde a graduação, era uma coisa que eu queria, eu ainda não tinha coragem. Eu acho que essa é a palavra, né? E aí, depois de um tempo, eu já achei que poderia, por conta de um tempinho de advocacia que eu tinha, falei assim, acho que eu já consigo encarar, fiz o processo seletivo, ingressei, e assim, foi uma sensação muito interessante, porque quando eu ingressei, muitos dos meus professores eram meus colegas. Então eu cheguei na sala dos professores e me deparei com pessoas que tinham sido meus professores. Nossa, isso aí. Então é a mesma universidade, são os mesmos docentes e foi muito legal, assim. Deve ser uma sensação muito boa. E a primeira aula, assim, como que é? Dá um friozinho na barriga. Tem aquela preparação de 2, 3 meses? Não, tô brincando. Não tanto, assim. Mas me ajudou bastante o fato de que a matéria que eu comecei, que foi a disciplina de Direitos Humanos, que é a matéria que eu tenho até hoje, era a disciplina que eu pesquisava. Então, os meus trabalhos, as minhas pesquisas que eu tinha feito até então, eram todos na área de Direitos Humanos. Sim. Então, quando eu ingressei, eu fui contratada como docente de Direitos Humanos. E aí, a minha primeira aula foi para falar sobre uma coisa que eu amava, era apaixonada. Já estava tudo... Então, eu estava bem pelo que eu ia falar. Mas era uma sensação, assim, de friozinho na barriga, aquele gelinho que dá no primeiro momento. A sala muito grande, pequena? Era uma sala pequena, por sorte. Olha só. Imagina a primeira aula, 110 pessoas olhando. A minha primeira aula foi numa turma pequena. Eu entrei na sala de aula e a maioria, eram mais velhos do que eu em termos de idade. Então, me deu um baque, assim, quando eu entrei, mas, né, deu tudo certo. Seguiu firme. Segui. E como aconteceu você pegar outras matérias para ir passando também? Depois, assim, quando eu vi que estava dando tudo certo, era realmente o que eu queria, era o caminho que de fato, desde a graduação, estava sendo planejado na minha cabeça e que estava dando certo, né? A gente começa a ter as disciplinas conforme a nossa afinidade de trabalho. Então, conforme eu fui trabalhando na advocacia em algumas áreas, né, eu tive atribuição de aulas diferentes, assim. Então, permaneço com os direitos humanos, que é a minha paixão de pesquisa, mas em termos de trabalho, então acaba ficando mais tranquilo pra gente, né? Porque você fala daquilo que você vive no dia a dia, aquilo que você vivencia, então fica mais fácil nesse sentido. E, professora, uma coisa uma dúvida que mandaram pra gente, eu acho que é a dúvida da maior parte dos alunos. A vida após a graduação, depois que a senhora se formou, como que foi? Como que foi o primeiro emprego, como advogada, como que foi? Eu sei que tem um período também que a gente se forma, tem um tempo até pegar o diploma e tem um tempo até a OAB. Esse tempo logo após a formação, como que foi? É um tempo que eu acho que todo mundo espera e ao mesmo temmo teme, né? Sim, com certeza. É aquele momento em que chega o horário da aula e você já não tem mais a aula para ir, né? Então você dizia agora o que eu faço. Depois de 5 anos. Depois de 5 anos, eu sempre falo isso na sala dos últimos anos. O pessoal geralmente chega no último ano, já não deu hora de se formar. Eu sempre comento, eu falo, gente, Guilherme sabe bem. Verdade, né? Verdade. Daqui 1 semestre ou daqui 2 semestres, você vai chegar nesse mesmo horário e vai falar, poxa vida, hoje eu não tenho que ir para a universidade. Um vazio existencial. Então, um vazio, uma tristeza. Você fala, eu poderia estar fazendo... O que eu vou fazer agora? Eu não programei. Vai chegar na hora do intervalo, cadê a galera? Não tem ninguém. Cadê meus amigos, né? E é aquela coisa assim, isso é fato, acontece mesmo com todo mundo. Você chega, lógico, no final do curso, a gente tem o exame da ordem, que muitos fazem no último ano, tem a questão do TCC,
vai cansando o aluno, né? Quando Sim. vai chegando no nono e no 10º semestre, mas depois faz uma falta imensa. Comigo aconteceu isso, eu fiz o exame da ordem, eu estava do nono para o 10º semestre. Eu não quis fazer o primeiro exame do nono semestre, porque eu tinha que terminar o TCC. E isso é uma coisa que eu sempre fiz, assim, eu gosto de focar numa coisa para depois fazer outra. Aí depois que eu apresentei o TCC, eu fiz o exame do meio do ano, passei. Fiz em constitucional na segunda fase. Passei. Coragem. Olha, eu acho que é super válida, é uma disciplina que vale bastante escolher. O pessoal geralmente vai, as disciplinas que tem menos peça, tem que ser aquilo que você se identifica mais. Você tem facilidade, né? Exatamente, porque você vai ficar pelo menos um mês estudando somente aquela matéria. Então, se você não gosta da matéria, não adianta ter mais ou menos peça, porque vai ser muito sofrível o estudo. E aí te atrapalha depois para aprovar, né? Aí eu tinha passado no exame da ordem, o 10º semestre eu fiz mais tranquila, porque tinha dado certo. Daí a colação de grau foi em janeiro do ano seguinte, e eu fui procurar emprego, né? Já com a minha folhinha da UAB, porque a gente tem um tempo depois da colação de grau para pedir inscrição nos quadros da ordem, né? E aí a carteira da ordem demora mais um tempinho para chegar. Enquanto não chega, depois que você faz a sua inscrição, vem uma certidão. Era uma folha de sulfite. Certidão de aprovação. Uma certidão de que eu estou inscrita nos quadros da ordem, posso trabalhar, já sou advogada, tá tudo certo, né? E aí eu consegui um emprego no escritório, foi o meu primeiro emprego. Só que como eu tinha muita vontade de lecionar e eu não queria parar de estudar, eu já me matriculei na pós-graduação. Então, assim, o meu baile de formatura foi em março, em abril eu estava matriculada na pós. Eu não consigo ficar muito parada, sabe? Eu tenho atividades contínuas. E aí eu comecei a advogar, gostei muito da advocacia. Muitas dificuldades no começo, é natural, porque durante a graduação eu fiz estágio somente no Ministério Público. Então, a advocacia para mim era um mundo totalmente novo. É verdade. Me ajudou bastante ter começado já num escritório em que eu era uma advogada empregada. Então, para mim, que não tinha uma referência prévia, não tinha ninguém na família, não tinha feito estágio, me deu mais segurança, né? Trabalhei nesse escritório pela primeira vez, assim como empregada. Depois troquei de escritório, fui empregada num outro escritório. E aí, desde 2016, trabalho de forma autônoma, sozinha. Mas, desde então, não tenho mais vínculo empregatício, né? Trabalho como profissional liberal, não enquanto advogada. Em qual área, especificamente? Uma ou então, mais de uma? Mais de uma. Desde que eu comecei a advogar dessa forma, a gente faz bastante previdenciário, direito do consumidor, contratos em geral. Então, a experiência, na verdade, a vida acaba levando a gente para outras áreas, né? Conforme a gente vai estudando, vai trabalhando. Eu trabalhei bastante em advocacia tributária quando eu era empregada. E depois, quando fui trabalhar de forma autônoma, né? Aí a minha demanda mudou. Né? Previdenciário, consumidor, contratos, é a área que eu mais trabalho atualmente. Mas quando você estava na Unis estudando, você tinha uma matéria que você falava, me encantei por essa área? Eu sempre gostei muito de direitos humanos e de direito constitucional. Eram as minhas matérias preferidas. Então, assim, em termos de estudo. Tanto que quando eu fui fazer o exame da ordem, eu fiquei bastante em dúvida se eu faria tributário, que era uma matéria que eu gostava muito também, ou se eu faria constitucional. Acabei optando pelo constitucional. Mas, assim, a gente vai se encantando. Existe um encantamento pelo direito penal, né? Natural. Eu também gostava do direito penal, mas não era uma área que eu tinha vontade de trabalhar. Então, eu desde o início eu olhava as disciplinas que eu gostava e o que eu gostaria de trabalhar no futuro, né? E fui focando os meus estudos nessas disciplinas sem deixar as outras de lado, né? Porque para o estudante de direito não dá pra gente escolher o que a gente quer estudar. Estudar tudo, né? Mas isso de vincular, eu acho que já vai meio automático dos alunos, né? De vincular as matérias que você mais gosta com o que você vai trabalhar lá na frente. Com o que você pretende, exatamente. Em algumas matérias isso acaba sendo um pouco mais difícil, pelo tipo de profissão que você tem que ter para conseguir acompanhar, né? Mas geralmente é assim, você se encanta por uma matéria, você escolhe a sua carreira no futuro pensando nisso, né? O que eu vou fazer
no que eu vou trabalhar, vai ser nessa matéria quais são as minhas possibilidades. É bem bacana, assim. Professora, avançando um pouquinho para depois da vida universitária. A senhora é uma pessoa de muitos títulos. Né? Muito estudada. Nossa! Imagina. Então, vem a pergunta. Quantos títulos acadêmicos a senhora tem? Então. Olhou para o horizonte, já pensou em vários, já viu vários. Já contou, assim. Já contou, puxou aqui, não, e uma mão lá. não cabe. Vamos com calma, né? O primeiro é de bacharel em Direito, né? A graduação, que foi o pontapé inicial. Depois eu fiz uma especialização em Processo Civil, né? Que foi a que me permitiu iniciar na carreira docente, né? Depois eu ingressei já enquanto docente aqui na universidade no mestrado em Educação. Depois dei continuidade nas minhas pesquisas e fiz o doutorado em Educação também aqui pela universidade. Esses são os títulos acadêmicos, né? Em matéria de academia, o maior título que a gente pode ter é o doutorado. Então, pós o doutorado, nós não temos mais títulos acadêmicos. Eu ingressei agora em janeiro no pós-doutorado. O pós-doutorado ele não é tecnicamente um título, ele é um estágio de docência para doutores. Então, aquelas pessoas que concluem o doutorado e têm interesse em continuar a pesquisa acadêmica, estudo, podem realizar pós-doutorado. Eu comecei agora em janeiro, o meu pós-doc ele tem prazo de 1 ano, então é para terminar no ano que vem, né? E, como eu disse, é uma espécie de estágio para professores doutores. E como veio essa sua vontade de fazer esse pós-doutorado lá fora? E como você escolheu estudar esse tema? Bom, o meu pós-doutorado ele é em Democracia e Direitos Humanos. Eu estou fazendo o curso na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, em Portugal. É um curso que eu consigo fazer à distância. Eu tenho uma apresentação presencial para fazer com base nas pesquisas que eu tenho realizado. A gente tem, no pós-doc, a gente não tem uma figura de um orientador, que é o que acontece nas outras áreas. Como o professor é doutor, a gente trabalha com supervisão. Então, o professor tem autonomia para fazer a pesquisa, mas tem a supervisão de um professor doutor mais experiente da universidade. Meu supervisor é professor de Direito Constitucional da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra e eu trabalho com um tema voltado para direitos humanos e direito constitucional, né? Eu estou trabalhando com o estudo das emendas populares sobre o direito à educação na Constituinte de 88 brasileira. Então, a gente teve um processo no momento da elaboração da Constituição de 88, em que as pessoas do povo, os cidadãos, poderiam apresentar emendas à Constituição, uma ideia de o que você gostaria, enquanto cidadão, de ter na Constituição. E aí pessoas do Brasil inteiro puderam apresentar emendas populares. Elas foram apresentadas numa época em que a gente não tinha facilidade de hoje, em termos de internet, de tecnologia, né? E no pós-doc eu estou estudando, estou trabalhando com as emendas que foram apresentadas pelas pessoas sobre o direito à educação na Constituição, que é um direito humano fundamental, né? Então, a pesquisa foi feita dessa forma, ela derivou de uma parte da minha pesquisa do doutorado. Então, estava fazendo a pesquisa do doutorado, chegou um momento em que eu precisava terminar, né? Acabou, vamos apresentar, agora é a banca. É o momento. É o momento. A hora da verdade. E aí, na hora de fazer a análise final do texto, eu percebi que tinha uma parte da minha pesquisa que dava para desenvolver melhor e que não estava encaixando no trabalho. Então, eu tirei essa parte da pesquisa da minha tese, né? E falei, olha, dá para desenvolver melhor. E os próprios professores do doutorado, eles incentivam. Na própria banca, eles começam, olha, isso aqui é tema para você fazer um pós-doc. Isso aqui é um tema para você fazer um pós-doc. Já vão dando. Né? Já vão dando as dicas. E aí, quando eu vi essa possibilidade, conheci o programa que me permitia fazer o doutorado, o pós-doutorado à distância, sem precisar permanecer por lá 1 ano, deixar as minhas atividades aqui, né? E vi que era possível fazer esse sistema, eu acabei optando, apresentei um projeto de pesquisa, ele foi aprovado e ingressei. Mas em matéria de pós-doc, a gente tem vários tipos de programa.
A gente tem universidades que são aqui no Brasil, né, que oferecem, inclusive a Uniso tem programa de pós-doc também, e temos universidades fora do Brasil. O modelo é muito peculiar de cada universidade. Esse modelo da universidade em que eu estou cursando atendia as minhas necessidades e fui aprovada, né? Agora, outras universidades têm outros modelos. Então, a gente tem pós-doc que é público, de universidade pública, de universidade privada, uns que levam 1 ano, outros que levam 4, 5 anos. Então, depende bastante do programa. Uma coisa que eu achei muito legal sobre a... Não sei se eu posso dizer dessa maneira, se fica muito informal, mas é a história da Constituição brasileira. E quem vai ter uma apresentação numa faculdade de Portugal. É isso que eu achei muito legal. Tem alguma parte que é um direito comparado com a Constituição de Portugal? Eu não chego a fazer esse tipo de abordagem, porque nesse programa da universidade que eu... é do Centro de Direitos Humanos da Faculdade de Direito de Coimbra. E eles têm lá esta cultura de aceitar, inclusive, trabalhos que sejam realizados com base no direito de outros países. Então, eu tenho indicações de leitura e pesquisa de direito constitucional português. A gente tem uma relação bastante íntima em termos de direito constitucional com os constituintes portugueses, né? Então, a gente eu tenho indicações de literatura também que podem ajudar, mas a minha pesquisa é voltada para a Constituinte brasileira. E, sem problemas, faz parte da política que eles têm dentro da instituição, de aceitar pesquisas nesse sentido. E essa apresentação presencial é para quando? Agora para julho. Nossa, já tá aí. Tá aí já. Vamos formar uma caravana, toda a galera do direito. Assistir, né? Então a gente consegue aí um avião fretado pela Uniso para ir assistir a Não me apresentação. comprometa, não estou dizendo isso. Excursão para Portugal. Não estou dizendo nada disso. Tá falando que o CAD vai fazer? O CAD que vai organizar? Faremos o olha só, possível. vai sair da caixinha do CAD. Eu vou dar aquela resposta que eu já estou treinando para quando eu for advogado. Farei o possível pelo seu caso. Né? É isso, estou treinando. E agora eu apresento os resultados parciais da minha pesquisa, né, o que eu fiz até o momento, e depois eu tenho a entrega do trabalho final. Né? A entrega do trabalho final no pós-doc também depende muito do programa de pós-doc, mas lá no Centro de Direitos Humanos eu tinha a possibilidade de fazer uma monografia, tal como os TCCs, né? Ou a apresentação de 2 artigos científicos. Aí eu vou fazer os 2 artigos científicos e encaminhar, se tiver tudo certinho, se o supervisor aceitar, né? Vai estar tudo certo. Muito legal. E a apresentação lá é uma banca internacional de 12 países diferentes. Como que é? Olha, até onde eu sei, porque nesse momento sou aluna também, né? Tô pesquisadora do Centro de Direitos Humanos. Terei colegas que também estão fazendo os trabalhos na mesma linha que a minha, né? E a apresentação é feita para os professores do Centro de Direitos Humanos. Então, a gente vai fazer uma espécie de congresso, né? É um encontro, um seminário de todos aqueles que estão cursando o pós-doc no mesmo período. Alguns estão no início, como eu, outros já estão em etapa final, porque nesse modelo de pós-doc que eu estou fazendo, eu poderia optar em apresentar no meio da pesquisa ou no final. Eu optei no meio porque eu acho que nesses casos eu consigo ter um feedback maior dos colegas, sugestão dos professores, o que eu posso trabalhar, o que eles acham que é mais interessante fazer em termos de pesquisa daqui para frente. E aí, maiores informações eu terei ao final. Para os próximos episódios. Os próximos episódios. Vai ter que ter um outro podcast para saber do desfecho. O que aconteceu, eu ainda não sei. Como que começou para alunos que sejam interessados? É um projeto? É o mesmo modelo. Em termos de projeto para apresentação no pós-doc, é o mesmo modelo que se segue em processo seletivo de meios acadêmicos. Então, mestrado, doutorado e o próprio pós-doc é o próprio aluno que apresenta um projeto de pesquisa daquilo que ele pretende trabalhar. E aí, dentro dos critérios da universidade, um professor interessado
que no caso do mestrado e doutorado é o orientador, ele vai escolher aquele projeto de pesquisa daquele aluno que o apresentou. Então, você analisa qual é o seu interesse em termos de programa, de mestrado e doutorado, faz um projeto alinhado ao programa que você tem interesse em participar, e aí você participa do processo seletivo, que daí cada universidade tem as suas peculiaridades, né? A análise do projeto sempre é o pontapé inicial. Então, você se apresenta enquanto candidato com o seu projeto de pesquisa. No caso do pós-doc que eu participei, além do projeto de pesquisa, eles também pediram análise de currículo. Então, o fato de ser docente, o fato de ter as pesquisas voltadas para aquela área, colaboraram para que eu pudesse ingressar. O artigo científico que a gente faz no TCC é um assunto, basicamente, que a gente não traz nada novo, não é uma opinião nossa. O mestrado, a gente já tem que atingir um assunto que não foi muito comentado. E no doutorado tem que ser alguma coisa nova, uma pesquisa de algum assunto que ainda não foi abordado. É isso que eu sei até o momento. Eu ia até pedir para a senhora explicar um pouquinho melhor sobre isso. Sobre como funciona no mestrado e no doutorado. É mais ou menos isso. Então tá no caminho certo. No mestrado, a pesquisa ela é feita de forma mais aprofundada do que na graduação. Então, você estuda os métodos de pesquisa, as formas de pesquisa, e você faz um trabalho voltado a responder o problema de pesquisa que você apresentou. A exigência de uma dissertação de mestrado geralmente é muito maior do que de uma monografia ou um artigo científico na graduação, porque você está se formando enquanto pesquisador. Então, você tem os créditos que você é obrigado a cumprir, são disciplinas do curso que você realiza, que vão te ajudar a desenvolver uma pesquisa séria, sem a necessidade de ter uma inovação. Então, existem vários tipos de programa, vários tipos de pesquisa, você não precisa inovar, mas você precisa se desenvolver como pesquisador. É o que eles vão exigir. Já no doutorado, existe a necessidade de uma inovação na forma de pesquisar. O tema já pode ter sido trabalhado, mas a abordagem que você tem essa característica do inédito, que é o que vai te dar o título de doutor na pesquisa naquela área. Então, o título de inédito é mais no procedimento da pesquisa do que na matéria em si? Exatamente. É da forma como você vai abordar aquele assunto. Então, o tipo de pesquisa que você escolhe, o meio que você escolhe para pesquisar, ele tem um caráter inédito. Essa é a ideia. O tema em si não necessariamente. Não há essa obrigatoriedade. Também no doutorado existem créditos a serem cumpridos. Então, também há disciplinas, também existem as atividades supervisionadas, que seriam equivalentes às atividades complementares da graduação. Então, tem que apresentar trabalho em congresso, precisa fazer, no caso do doutorado, estágio de docência, na grande maioria, se exige que se acompanhe aulas de outros professores para fazer estágio de docência, já que a maioria dos doutores são professores, né? Pelo menos a pretensão é essa, para quem segue a carreira acadêmica. E no pós-doc é um pouco diferente. Como você já passou por esse processo formativo, pelo menos no meu pós-doutorado a gente não tem créditos. Você só desenvolve a pesquisa. A ideia do pós-doc, na verdade, é ser esse estágio de pesquisa. Você faz a pesquisa supervisionada por um professor doutor mais experiente, que sabe mais sobre meios de pesquisa e que eventualmente pode te ajudar em algo que ainda não se saiba muito bem como fazer. Muito obrigada pela participação. Foi uma honra pra gente receber você aqui. Maravilhoso. E obrigada pra todo mundo que assistiu. Até o próximo podcast. E já fica um pré-convite pra senhora pra pós-apresentação. Pra contar pra gente como foi. Vai ter que voltar aqui. Pode deixar. Fica o meu compromisso com vocês, então. Eu que agradeço o convite. Muito obrigada. Foi uma honra para mim estar aqui. Parabéns pela iniciativa do TAD e estou à disposição para a próxima.